Pacem Domine in dierus nostris, quia non est Até agora, não podemos saber se há ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Carta de Descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha. Como nos aproximamos de povos que não falam a mesma língua, não têm os mesmos hábitos e pensam completamente diferente? Essa difícil missão seria confiada aos jesuítas. Desde então, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Em 200 anos, os jesuítas foram responsáveis pelo tratamento e educação dos brasileiros. Quando foram expulsos, os colégios foram fechados e regiões inteiras entraram em estagnação. De facto, foi a pior coisa que aconteceu para o desenvolvimento cultural do Brasil, porque ao expulsar os jesuítas, ele destruiu uma obra de cultura que se tivesse continuado, o Brasil era mais desenvolvido que os Estados Unidos da América do Norte, sem dúvida nenhuma. Pensar que havia escolas de nível inicial e escolas de nível superior que ensinavam ciência, medicina, geometria e fortificações, ou quer dizer, arquitetura, tudo isso existia no Brasil nessa época. Os planos eram grandiosos e havia tudo para se fazer no Brasil. A chegada da família real propunha uma abertura enorme
para demarcar um novo povo brasileiro, estabelecendo um tempo de paz, educação e cultura. O legado português que já havia sendo construído desde 1500, ele é consolidado com a vida da família real, que nos traz a biblioteca, né? Nos traz modos de comportamento, modos de linguagem, hábitos, modos de leitura que eram próprios da monarquia portuguesa, eram próprios da corte. Os brasileiros não tinham acesso a isso até a chegada da família real. Por mais que tenham vindo ao longo da nossa história representantes do governo português e eventualmente nobres, não é a mesma coisa quando você tem uma corte instalada no Brasil. Então, do ponto de vista cultural, isso é uma abertura enorme. Em consequências de aprendizagens mútuas, conflitos e reformas sociais, a Lei da Constituição Brasileira determinou para o ensino o envolvimento da população com escolas de primeiras letras em todos os lugares e vilas, além de educandários para meninas, nunca concretizados anteriormente. Agora, o Brasil, uma nação soberana, tinha um longo futuro pela frente. Em cartas, os letrados falavam sobre o amor à pátria e para seguir os conselhos daqueles que educavam. A nossa história monárquica é uma história rica. Rica. E não falo isso como uma espécie de ufanismo, que eu não digo que tenha sido a história perfeita. É rica porque nós conseguimos fabricar em profusão grandes homens. Grandes homens.
interesse de poucos mostrava o futuro de muitos. É neste momento da história que a ideia de república estava sendo pouco aceita pela população brasileira. A federação se isenta do ensino nacional, deixado sob responsabilidade do Estado. Uma semente plantada na terra e não cultivada a devir. Escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita tornou-se direito de todos, sob responsabilidade da família e do poder público. Um duelo de símbolos, imagens e proteção de uma reação positivista. Em 1932 e 1969, nós temos a emergência e desenvolvimento da pedagogia nova como tentativa de superação dos limites da pedagogia tradicional. E entre 1969 e os dias atuais, nós temos o desenvolvimento da concepção pedagógica produtivista, que vem desenvolvendo uma tendência a articular mais fortemente a educação com as demandas do mercado, o que é próprio da sociedade capitalista. Entre muitos debates e propostas que amedrontavam as classes conservadoras, que o ambiente educacional brasileiro recebeu as primeiras leis de diretrizes e bases, um caminho de ciclos fundamentais, médios, profissionais e tecnicistas. Quanto tempo temos para nos letrar? Qual a melhor maneira de adquirir conhecimentos? O que significa, afinal de contas, ser um cidadão nacional? Entre práticas sociais, históricas, estudos, relações, processos de ensino-aprendizagem, competências e habilidades, encontramos brasileiros letrados e digitais. Toda evolução que venha de encontro à educação é muito importante na trajetória do homem. E o princípio está na alfabetização. Um povo instruído desde sua infância reconhece seus direitos e deveres, contribuindo para uma sociedade mais digna e igualitária. Assim, a estrutura de todo o conhecimento do homem pode encontrar-se no desenvolvimento de suas habilidades e competências, iniciadas em seu processo de alfabetização e expandindo para sua vida social e comunitária. Quem não parar vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola agora, não deixa a escola fica longe de você. Ligue, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender.